Série Reis. Morte trágica do filho de Davi e Batseba. Quantos filhos Batseba teve? Por que o filho de Davi e Batseba morre? Qual a mensagem que o Senhor Deus manda para Davi por intermédio do profeta Natã? Saiba de tudo isso e roda a vinheta. Se inscreva no nosso canal Resumo News, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. A série Reis da Record TV apresenta a dor mais forte que o rei Davi e Batseba vai passar em suas vidas após a morte de Urias. Após o nascimento do fruto de adultério entre Davi e Batseba, o profeta Natã invade o palácio. Mas antes, o Senhor Deus Todo-Poderoso fala com o profeta Natã a respeito do pecado de Davi e Batseba. O Senhor Deus manda mensagem trágica para o rei Davi. Vale lembrar que Davi, antes de nascer o seu filho, adoeceu gravemente. Davi pegou uma praga terrível ao se espalharem feridas e tumores em sua pele. Gravemente doente, Davi tem sido amparado somente por Batseba, enquanto que todos ficam de longe de Davi, com medo da praga que atingiu o rei de Israel. O filho de Davi, Batseba, nasce com 6 meses, após eles se casarem às escondidas. Alguns valentes de Davi fazem as contas e desconfiam de Davi e Batseba. Com a ordem do Senhor Deus, o profeta Natã vai ao palácio para comunicar a mensagem do Deus de Israel. No fim de tudo, o profeta Natã vai anunciar a triste notícia sobre o filho de Davi e Batseba. Mas antes de revelar essa triste notícia para Davi, o profeta começa contando uma história. Natã termina a história concluindo de que um homem rico tomou a cordeira do homem pobre. O profeta questiona qual punição severa merece este homem rico. Cego pelo pecado com Batseba, o rei Davi sentencia de que um homem rico merece a morte. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. O profeta Natã faz a revelação da história ao dizer que este homem é o próprio Davi. De repente, os olhos de Davi se abrem para a verdade e ele enxerga a verdadeira análise da história. O rei Davi acaba caindo em si ao enxergar o seu pecado diante de seus olhos com mais clareza. O profeta Natã então revela a mensagem do Senhor Deus ao rei Davi. Eu tornei você rei de Israel e o salvei das mãos de Saul, e lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu teria dado 2 vezes mais. Natã então questiona Davi ao continuar a mensagem de Deus. Por que você, Davi, desobedeceu aos meus mandamentos e fez esse mal tão terrível? Neste momento, o profeta Natã surpreende Davi ao saber que Davi mandou Urias para a morte. Você fez com que Urias, o heteu, morresse na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e ainda tomou a mulher dele. Portanto, como você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, você verá o final trágico de algum de seus descendentes de morte drástica. Natã continua repreendendo o rei Davi, ao revelar mais uma maldição terrível que Davi vai colher por causa de seu pecado. E também afirmo que farei um familiar de sua própria família causar sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar suas esposas e a der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Como você pecou em oculto com Batseba, mas eu farei com que essa desgraça aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel saiba. Então Davi reconhece o seu pecado e admite: eu pequei contra Deus, o Senhor. O profeta Natã então finaliza a mensagem do Senhor Deus ao responder: o Senhor perdoou seu pecado e você não morrerá.
mas porque você mostrou tanto desprezo para com o Senhor, o seu filho morrerá. O rei Davi fica arrasado e implora perdão ao Senhor. Após cumprir a missão dada por Deus, o profeta parte para casa. A morte trágica do filho de Davi e Batseba. Por causa da morte de Urias e o pecado de Davi e Batseba, o Senhor Deus fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse muito doente. Davi cai de joelhos e ora ao Senhor Deus para que o filho fique curado. Davi fica em jejum e rejeita qualquer tipo de alimento. Amargurado, Davi entrou em seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os servos e oficiais do palácio tentaram levantar Davi do chão, mas o rei não quis e não comeu nada. Depois de 7 dias, o filho morre e Batseba grita desesperada. E os servos e oficiais ficaram com medo de dar triste notícia a Davi. Os servos imaginavam ao dizer: enquanto o filho dele ainda estava vivo, Davi não respondia enquanto falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que o filho morreu? Davi poderá cometer alguma loucura. Quando Davi viu seus servos e oficiais do exército cochichando uns com os outros, ele compreendeu que o seu recém-nascido havia morrido. Então Davi perguntou aos seus servos se o filho dele faleceu. Os servos então confirmam a triste morte do filho de Batseba e Davi, enquanto que Batseba fica aos prantos no quarto. Davi se levanta do chão, toma um banho e troca de roupas. Depois ele foi à tenda do tabernáculo e adorou o Senhor Deus. Quando voltou ao palácio, Davi pediu um banquete e comeu bem naquele dia. Os servos e oficiais ficaram admirados com a nova atitude de Davi e o questionaram. Nós não estamos entendendo a sua nova atitude. Enquanto o filho estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Davi então explica a dúvida de muitos. Sim, verdade. Enquanto meu filho estava vivo, eu jejuei e chorei porque o Senhor poderia ter piedade de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que o meu filho morreu, por que eu deveria jejuar? Será que eu poderia fazer o meu filho voltar à vida? Um dia eu subirei para o lugar onde ele está, porém o meu filho nunca mais voltará para mim. Consequências trágicas de Davi e o seu perdão. Finalmente o rei Davi enxergou seu pecado e admitiu diante de todos os seus servos que pecou e mandou Urias para a morte. Por Davi confessar o seu pecado e se humilhar diante do Senhor, Deus foi muito misericordioso com ele. O Senhor Deus não o puniu com a morte, mas pelo contrário, o perdoou e lhe devolveu a salvação. Olha a importância de Davi se humilhar constantemente ao Senhor após cometer o grave pecado. Vale mencionar aqui que alcançar a misericórdia de Deus não significa que pode pecar todo dia uma iniquidade. Vale lembrar que a conta do pecado um dia chega e é alta demais para pagar. Davi só não imaginava que aquela perda não seria um único filho a morrer. Davi ainda derramaria muitas lágrimas de tristeza e dor até o último dia de sua vida. Após a morte do filho, Davi vai consolar a sua esposa Batseba. Quantos filhos Batseba teve com Davi? Após algum tempo, Davi volta a se deitar com Batseba. Após 9 meses, mais um filho de Batseba nasce e agora com saúde. Feliz com o nascimento do novo filho, Davi o chama pelo nome de Salomão. Porém, o Senhor Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Jedidias, porque o Senhor Deus o amava. Vale ressaltar que após a morte deste primeiro filho, Davi e Batseba tiveram mais 4 filhos. Escrito em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 5, nasceram em Jerusalém os 4 filhos de Batseba: Simeia, Zobabe, Natã e Salomão.
o que viria a ser um novo rei de Israel no lugar de seu pai. Essa é a grande diferença do Senhor Deus Todo-Poderoso com a atitude da raça humana. Deus perdoa o pecador que o busca, porém, o ser humano dificilmente perdoa o seu próximo. Para mim, o meu Deus merece nota 10, nota infinita. E para você? Deixem os seus comentários. Compartilhem esse vídeo. Obrigado e até mais!